Os anos de 2001 e 2003 foram um tanto turbulentos e traumáticos para David e Kathleen Bagby. Isso porque uma pessoa fez algo com o filho deles, Andrew Bagby, e o neto, Zachary Turner, que fez com que esses anos fossem assim para eles. Para essa história, nós temos 3 pessoas importantes que, em ordem de aparição, são Shirley Turner, Andrew Bagby e Zachary Turner. Shirley Jane Turner nasceu em 28 de janeiro de 1961 em St. Anthony, em Newfoundland, no Canadá. Sendo filha de um militar americano e de uma mulher local de St. Anthony, sabemos que ela foi criada juntamente com seus 3 irmãos em Wichita, no Kansas. E em algum momento, após seus pais se separarem e depois se divorciarem mesmo, ela retornou para Newfoundland. Em 1980, Shirley conseguiu se matricular na Memorial University, estudando para futuramente ser médica. Durante o inverno de 1981, Shirley se casou com seu namorado de longa data da época. Isso porque ela acabou engravidando. E em 9 de julho de 1982, seu primeiro filho nasceu. Ele foi criado em grande parte pelo pai, que era dono de casa enquanto Shirley estudava. Em algum momento que não é mencionado, ela e esse marido acabaram se separando. Em 1983, ela se muda para Labrador City, também no Canadá, onde ela começou a se relacionar novamente com um pescador que ela já conhecia. Nesse mesmo ano, ela também acabou tendo outra filha, e posteriormente, ela se casou com um pescador em julho. E também nesse mês, ela acabou sofrendo um aborto. Em março de 1990, Shirley acabou tendo mais uma filha. No fim, ela conseguiu finalizar a sua graduação, mesmo tendo uma família para cuidar. Mas, em 1991, o casal acabou se separando. É então que, em outubro de 1993, Shirley começa a ser investigada por, supostamente, estar abusando de seus 2 filhos. Um ex-colega dela ficou tão incomodado com a forma a qual ela tratava seus filhos que ele acabou tanto abandonando seu quarto na universidade e também denunciando ela para um psiquiatra da universidade. Posteriormente, esse psiquiatra mostrou um relatório para o que seria equivalente no Brasil à assistência social. Além disso, os próprios filhos dela também confirmaram os maus tratos. Desde os deixar dias sozinho em sua casa, e quando estava lá, Shirley batia neles, tanto com suas próprias mãos, tanto com diversos objetos, como cintos, por exemplo. No fim, ninguém do Departamento de Assistência Social contactou Shirley, e o caso foi arquivado em janeiro de 1994. Foi nele também que Shirley acabou mandando cada um de seus filhos de volta para seus respectivos pais. Enquanto ela estava em um período complexo, ela ainda tinha guarda de seus filhos e constantemente tentava mandar eles para morarem com outros membros da família, o que não acabou dando muito certo. Mas, quando ela mandou para seus pais, isso meio que deu certo. E como achavam que ela estava com a criança, Shirley acabou se aproveitando disso para receber empréstimos estudantis, que deveriam ser usados com seus filhos. Ela dava desculpas, como de estar ocupada com eles fora de casa, para justificar o porquê de eles não serem vistos na casa dela. Em 1997, Shirley e seu segundo marido oficialmente acabaram se separando. Ela acabou mandando a filha deles para morar com o pai, enquanto os outros 2 filhos foram morar com a avó. Entre os períodos de 1998, Shirley trabalhou como médica em hospitais universitários da cidade dela. E em algum momento, trabalhando em um hospital familiar, o médico supervisor a criticou duramente por conta de seu profissionalismo. Ele justificou isso dizendo que, futuramente, ela se tornaria bastante hostil, gritando, chorando e o acusaria de estar a tratando injustamente. Durante outro trabalho em outro hospital, pouco depois do início dos anos 2000, Shirley não apareceu durante 9 dias dos 3 meses rotativos que ela deveria participar. Ela também falsificou alguns relatórios. Após um paciente do hospital decidir não retornar, após uma consulta que essa pessoa teve com Shirley, a equipe do hospital começou a demonstrar preocupação pela forma a qual ela abordava os pacientes. Também pela forma a qual ela confrontava as pessoas. Isso também fazia com que eles nunca a chamassem para participar de uma reunião importante e também não dar feedbacks sobre as coisas que ela fazia. Relatado pelo mesmo médico superior, Shirley queria manipular as pessoas ao seu redor, sempre desviando do assunto quando mencionavam alguma falha dela
e ela sempre focava nas falhas da outra pessoa. Ela também ficava muito brava quando era pega mentindo, e isso tudo que aconteceu fez com que o hospital reavaliasse a forma como eles contratavam médicos para tais cargos. Em abril de 1999, Shirley tenta tirar a sua própria vida tomando 65 miligramas de drogas. Após um suposto momento de sua vida onde ela havia perseguido uma pessoa. Ela estava usando um vestido preto, carregava um buquê de rosas e tinha 2 notas escritas. Shirley foi levada ao hospital e ela passou por uma lavagem gástrica. Isso porque, quando o namorado da época terminou com ela, Shirley começou a stalkear ele muito fortemente. Ela fazia coisas como ligar para ele diversas vezes, inclusive teve uma vez em que ela teve que viajar para perseguir ele, para no fim apenas o agredir verbalmente. Também teve outra ocasião em que o ex acabou deixando ela entrar em sua casa, mas depois disso ela simplesmente se recusou a sair. Ela acabou ficando mais de um mês morando lá, onde nesse tempo ela mais uma vez o agrediu tanto fisicamente, tanto emocionalmente. Em novembro de 1997, Shirley o seguiu até Halifax, na Nova Escócia, onde ela o atacou jogando um salto alto na mandíbula dele. E em diversos momentos, ele teve que chamar a polícia para que eles a mandassem embora. Inclusive, ele comentou que tinha medo do que ela poderia fazer com ele. Um dia depois dessa tentativa de Shirley, o ex recebeu um telefonema de uma pessoa dizendo que ela, a Shirley, estava morta. É então que em algum momento entre o meio para o final de 1999, Shirley e Andrew Bagby começaram a se relacionar. Nessa época, Shirley era 12 anos mais velha que Andrew. Andrew Bagby nasceu em 25 de setembro de 1973. Segundo quem o conheceu, descreve ele como uma pessoa muito generosa, carismática, persistente, gentil e inteligente. Nessa época, ele era estudante de medicina da Memorial University. No verão dos anos 2000, Shirley completou o que era necessário para ser qualificada oficialmente para praticar como médica. Por volta do mesmo período, Shirley se mudou para Sac City, em Iowa, para trabalhar com um grupo de outros médicos. Enquanto isso, Andrew se formava em maio dos anos 2000 e conseguiu, na New York Upstate Medical University, em Syracuse, em Nova York, o que seria relevante a um estágio de Surgical Residency. Basicamente, após terminar a faculdade de medicina, ele estava em treinamento para trabalhar em uma especialidade cirúrgica. O mínimo necessário são 5 anos, mas eles também podem durar mais. Mesmo morando tão distantes um do outro, Shirley e Andrew viajavam para se encontrar. Segundo a própria Shirley, ela teria viajado para Syracuse cerca de 7 vezes, enquanto Andrew viajou para encontrar Shirley somente uma vez. E em uma dessas viagens, que teria acontecido no fim de maio de 2001, acredita-se que a Shirley tenha furtado alguns itens pessoais de Andrew. Isso porque, quando ela estava retornando dessa viagem, ela disse a Andrew que teria esquecido de trancar uma porta do apartamento dele e que precisava voltar. Ela fez isso e quando Andrew retornou ao seu apartamento, ele notou que alguns objetos dele haviam sumido, como laptop, coleções de filmes, músicas e outras coisas. No fim, ele não prestou queixa sobre isso, mesmo sabendo que talvez Shirley tivesse envolvimento nisso. Por volta desse mesmo período, Andrew se mudou para Latrobe, no estado da Pensilvânia. Lá, ele começou outro, entre aspas, estágio em outra clínica familiar. Em julho, Shirley se mudou para Council Bluffs, em Iowa, porque ela foi contratada pela Allegiant Health System. Isso há menos de um ano que ela estava trabalhando na outra clínica. Em algum momento durante setembro de 2001, Shirley contou a Andrew que ela estava grávida. Ela usou esse, entre aspas, fato para manipular e afastar qualquer mulher que se aproximasse dele. Inclusive, ela disse à ex-noiva de Andrew que até pensava em abortar. Então, que em 3 de novembro, ela contou tudo. Ela disse que a gravidez era falsa e que ela tinha feito aquilo porque queria ficar com ele. É nesse momento que Andrew termina com Shirley. É então que no dia 6 de novembro de 2001, Andrew David Bagby foi encontrado em um estacionamento no Parque Estadual de Keystone, em Derry Township, na Pensilvânia, morto. Andrew havia sido baleado 5 vezes no rosto, no peito, nas nádegas e na parte de trás da sua cabeça, por balas de uma arma calibre .22. Baseando-se nas declarações da supervisora da clínica, onde ele, entre aspas, estagiava, a polícia do estado da Pensilvânia acabou entrando em contato com Shirley. Ela contou que nesse dia ela estava doente e de cama.
o que era incoerente com o fato de que, posteriormente, devido às investigações, ligações e os acessos à internet feitos pelo celular dela mostravam que ela estava em Latrobe. Quando confrontada pela polícia, Shirley contou que se encontrou com Andrew no Parque Estadual de Keystone, mas a arma dela estava no porta-malas de seu carro. Posteriormente, o instrutor de tiro relatou que Shirley contou que a arma tinha sido roubada. O fato é que a arma também nunca foi encontrada. O instrutor foi entrevistado pelos investigadores e ele contou sobre a falha que a arma tinha. Essa falha fazia com que a arma ejetava as balas mesmo que elas não fossem utilizadas, o que aconteceu com uma certa frequência. Esse fato também condizia com a cena do crime, já que foram encontradas projéteis de balas que não haviam sido utilizadas. O que também contribuiu a isso foi o fato de que uma pessoa que morava em Derry relatou que enquanto estava viajando pelo parque estadual, viu os carros de Andrew e Shirley no mesmo estacionamento. Isso cerca de 10 minutos antes da última ligação de Andrew à supervisora. Na manhã seguinte, somente o carro de Andrew estava no estacionamento. Além disso, uma caixa de camisinhas encontradas no apartamento dela, que haviam sido compradas por Andrew, e mapas que mostravam um caminho até Latrobe também foram utilizadas como evidências. Eles também descobriram que em outubro, Shirley havia conseguido uma autorização para portar armas, e ela também começou o treinamento para utilizar tais armas. A arma era uma pistola calibre .22. Mas, nesse momento, Shirley já havia fugido do país. Mas mesmo assim, a polícia conseguiu emitir um mandato de prisão contra ela. Após algum tempo de investigação, em 12 de dezembro de 2001, Shirley é oficialmente presa pelas autoridades canadenses. Ela havia ido para Toronto, no Canadá, e ficou um tempo na casa de seu filho mais velho. Ela era para ser extraditada e o processo começaria em Waioa, mas o julgamento acabou acontecendo no Canadá e uma juíza declarou que ela não era uma ameaça. Eles basicamente ignoraram as acusações feitas pelas autoridades. No fim, ela só foi obrigada a pagar $75.000 canadenses como fiança, recolheram os passaportes dela e ela deveria ir ao Royal Newfoundland Constabulary, que era a força policial mais antiga no Canadá e que hoje é a Força Policial Provincial de Newfoundland e Labrador, para visitas constantes. E ela não poderia entrar em contato com ninguém da família de Andrew. Nessa época em que Shirley foi presa, Shirley já estava grávida de quem posteriormente veio a ser seu filho Zachary Turner, o que talvez pode ter influenciado a decisão final da juíza. Após o nascimento dele, que aconteceu em julho de 2002, David e Kathleen Bagby, os pais de Andrew, se mudaram para St. John's, no Canadá, e aí que começa uma grande luta pela custódia de Andrew. Morando em um apartamento também em St. John's, Shirley se recusava tanto a dividir a guarda de seu filho, porque ela tinha medo de que David e Kathleen sequestrassem Zachary. E ela também negava de eles o encontrarem. Em novembro de 2002, a polícia prendeu Shirley para esperar que chegassem a decisão de se ela seria ou não extraditada para os Estados Unidos. No fim, o juiz considerou Shirley inocente das acusações. Em julho de 2003, Shirley conheceu um jovem em um bar e logo eles começaram a namorar. Mas ele terminou com Shirley por ter ficado sabendo, através de um amigo, da possível conexão entre ela e o assassinato de Andrew. Como de costume, ele recebeu diversas ligações ameaçadoras de Shirley. Ela tentou alegar que estava grávida dele, mas no fim não conseguiu provar isso. O jovem até contactou a polícia 3 vezes em 3 momentos diferentes para denunciar os abusos de Shirley. No fim, nenhuma acusação desse jovem foi feita contra Shirley, e ela mesma nega que esses abusos aconteceram. Por conta disso e de violar a condicional, ela acabou perdendo a guarda de Zachary. E é então que chegamos no dia 18 de agosto de 2003. Nesse dia, praticamente um mês depois do aniversário de 1 ano de Zachary, estava programado que ele ficasse com sua mãe. Ela comprou diversos comprimidos de um remédio chamado Ativance e depois seguiu até Conception Bay South, próximo aonde o último ex dela morava. Ela estacionou o carro dela na frente da casa dele, tomou e deu para Zachary quantidades muito grandes de Ativance. Ela amarrou seu filho ao seu peito com um suéter e pulou do cais no Oceano Atlântico. No dia seguinte, o corpo de Shirley foi encontrado em uma praia por um casal e o corpo de Zachary foi encontrado um pouco distante. Investigando os corpos deles, Shirley se afogou e acabou falecendo, enquanto Zachary acabou ficando inconsciente por conta do remédio. Ele também se afogou, mas não sofreu. Também, durante as investigações, vendo a forma como
O carro estava especificamente estacionado e o seu interior, que continha diversas fotos de Shirley e Zachary. Os investigadores acreditavam que Shirley estaria propositalmente tentando fazer com que os investigadores achassem que fosse o ex dela que tivesse feito aquilo. Em 2006, um inquérito sobre o caso saiu, e nele foram relatados os diversos problemas na forma como os sistemas de assistência social lidou com o caso. Esse documento concluía que o que aconteceu com Zachary era muito evitável, se não fosse por conta desses problemas. Além disso, em maio, o psiquiatra de Shirley foi julgado e culpado por má conduta profissional. Isso porque ele ajudou a pagar a fiança de 75 mil dólares canadenses dela. No fim, ele teve que pagar 10 mil dólares e foi obrigado a passar por aconselhamento psiquiátrico. Em dezembro de 2010, entrou em vigor a Lei de Zachary, que mudou o Código Penal do Canadá para permitir que os tribunais recusassem a fiança aos acusados de crimes graves em proteção de seus filhos. Lei essa que teve envolvimento direto de David e Kathleen Bagby, os pais de Andrew. Em 31 de outubro de 2008, estreou o filme Querido Zachary, uma carta para seu filho sobre seu pai. Um filme documentário que conta sobre o caso e que contém cenas caseiras envolvendo Andrew e Zachary. Em diversas ocasiões, pode-se notar que Zachary preferia ficar com os pais de Andrew do que com sua própria mãe. Inclusive, no aniversário de 1 ano dele, eles foram em um restaurante. Então, Shirley simplesmente passou Zachary para a mãe de Andrew, já que ele gostava mais de estar na presença dela do que de Shirley. Então é isso. Esse é o caso de Zachary Turner e Andrew Bagby. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like, comentar o que achou do vídeo ou do caso no geral e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.